gravando. Vou pegar os negócios. Amém. Vamos fechar os olhos, vamos pedir a Deus para nos abençoar aqui, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós colocamos nossas vidas diante de Ti mais uma vez. E eu venho pedir que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade aos nossos corações. Nos ensina, Senhor, mais uma vez a Tua palavra. E que a Tua palavra, que é viva e eficaz, ela venha penetrar, venha achar pouso nos nossos corações. Que nós possamos melhorar diante de Ti, ouvindo aqui a Tua palavra, aprendendo através do Teu Espírito Santo. Senhor, que a graça e a unção do Senhor esteja sobre nós. É o que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. Nós vamos voltar aí rapidinho. Dons de revelação. Dentro dos dons de revelação está a palavra do conhecimento. Tá? São 9. Alguns estudiosos falam que, igual nós vamos ver ali, que a palavra conhecimento não é um dom, mas faz parte do dom. Então vocês vão achar em muitos livros falando da palavra de conhecimento como também um dom, o dom do conhecimento, tá? Mas aqui vocês vão saber a diferença, porque são 3 grupos que nós temos, e nesses 3 grupos nós temos 3 revelações. No caso, dentro dos dons de revelação nós temos a palavra de conhecimento, que é a primeira. Aí está escrito assim, notemos que esse dom é chamado palavra do conhecimento e não dom do conhecimento. Não é o conhecimento que adquirimos através do estudo da palavra, não é o conhecimento que se adquire em uma faculdade ou em um seminário teológico. Também não é o conhecimento adquirido pelo tempo de conversão. Deus sabe tudo, mas Ele não nos revela tudo quanto sabe. Deus nos revela apenas parte do que Ele sabe. Uma palavra. Alguém podia abrir para nós Deuteronômio, por favor? Vamos ler Deuteronômio 29. Uma palavra é uma parte fragmentada de uma frase. A palavra de conhecimento é apenas uma parcela, uma parte, um fragmento do conhecimento de Deus. Uma parcela da revelação daquilo que Deus quer ou deseja que saibamos. Amém? Vamos ter que chamar o ar. Não está mudando? Deixa eu ver se eu mudo por aqui. Tá, mudar por aqui. Então, a primeira aí foi a palavra de quem? Do conhecimento. Vamos ler aí Deuteronômio? Alguém podia ler para nós? 29. Isso. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao Senhor nosso Deus, mas a revelação pertence a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém? Amém. Então existem coisas que não foram reveladas a nós, não é isso? É o que a Bíblia está dizendo. Tem coisas que não vai ser revelada ao homem, tá? Deus fez isso de tudo de propósito. Deus premeditou tudo, tá? A palavra, ela foi revelada da forma que Deus quis que fosse e que a gente entendesse o que a gente precisa entender. Por quê? Porque se Deus revelar tudo de uma vez, primeiro nós não vamos conseguir absorver. É por isso que a Bíblia fala que nós só vamos poder ver a Deus quando nós tivermos um outro corpo. A Bíblia fala que existem 2 tipos de corpos, que é o corpo terreno, que é esse que nós estamos dentro, e o corpo celestial, tá? Ou espiritual, que é a mesma coisa. Então, no corpo espiritual nós vamos poder ver a Deus. Isso quer dizer que nós vamos entender coisas que hoje aqui na terra nós não podemos entender. A Bíblia fala, Paulo fala que quando ele foi arrebatado, o que é um arrebatamento ainda da pessoa em vida? Existem 2 tipos de arrebatamento. Existe um arrebatamento que você pode
tê-lo aqui, como Paulo teve, muitas outras pessoas já tiveram, tá? Que o espírito da pessoa sai, o corpo fica e depois ele retorna. Isso é um arrebatamento. Nós não podemos confundir esse arrebatamento com o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, nós vamos ser totalmente retirados da terra, tá? Então, esse arrebatamento, quando aconteceu com Paulo, ele fala assim: olha, eu conheço um homem, ele estava falando dele mesmo, conheço um homem que foi levado ao terceiro céu, e ali ele viu palavras inafefáveis, ou seja, palavras que nós não podemos compreender aqui nessa terra. Ele viu isso no céu, quando o espírito dele foi arrebatado até o terceiro céu. É por isso que existem 3 céus. Tudo que vocês vê na ciência, tá? Tudo que vocês vê na ciência que estiver em equilíbrio ou em alinhamento com a Bíblia, foi tirado da Bíblia. Então a ciência ensina que existem 3 céus, só que eles não explicam de acordo com o que está na Bíblia, porque é a questão que você deu, algumas coisas foram reveladas, outras não foram, e nem vão ser, tá? E nem vão ser. Às vezes a pessoa quer saber um monte de coisa que Deus não revelou, aí está perdendo tempo. Deus pode até mostrar alguma coisa para essa pessoa, pode, mas de acordo com a base bíblica. Se não tiver uma base bíblica, a própria Bíblia fala que nós não devemos considerar, porque o Evangelho já foi todo escrito, a palavra já está toda terminada, tá? Então, quando Paulo foi arrebatado, ele foi levado ao terceiro céu. Então existem 3 céus. O primeiro céu é esse que a gente vê, céu azul, maravilhoso. O segundo é o universo, que parte dele nós só podemos ver, né, se a gente sair do planeta Terra. E o terceiro céu é a habitação de Deus, tá? Então aí nós temos 2 perguntas. Existiam manifestações sobrenaturais dos dons do Espírito Santo no Antigo Testamento, sim ou não? Era para vocês responderem. Vocês responderam? Não. Existia, né? Claro que sim. Mas essa manifestação era uma manifestação, vamos dizer assim, externa, que o Espírito Santo ele vinha sobre a pessoa, capacitava aquela pessoa e ele retornava para o céu. Seriam os profetas. Qualquer pessoa. Não todos os profetas, não era de qualquer pessoa. Essa é a diferença. Mesmo ele vindo para capacitar a pessoa, eram algumas pessoas escolhidas por Deus. Sim, tá? sim, eu falo assim, não necessariamente seriam os profetas, ou uma pessoa escolhida por Deus. Uma pessoa escolhida, né, por Deus, isso aí. Poderia ser um rei, poderia ser o profeta. O profeta de Deus, quando ele profetizava naquela época, virava lei. Por quê? Porque ele falava a vontade de Deus. Tá? Então, poderia ser igual Moisés foi, né, usado pelo Espírito Santo, Sansão foi usado pelo Espírito Santo. Aí muitas das vezes as pessoas querem comparar a manifestação do Espírito Santo naquela época com a de hoje. É muito diferente. Diferente em que ponto? É porque naquela época o Espírito Santo vinha e voltava, ele não permanecia. Está entendendo? É por isso que quando Jesus encontra, olha só como que a palavra vai encaixando. É por isso que quando Jesus encontra com a mulher samaritana, na beira do poço, ele fala para ela que se ela bebesse da água que ele desse para ela, que nunca mais o quê? Nunca mais ela teria o quê? O que Jesus estava falando? Essa água que Jesus estava falando, ele estava falando de quê? Da pessoa do Espírito Santo. Então ele estava falando para ela assim: olha, essa água aqui você tem que tomar todos os dias, a água do poço. Mas a água que eu te der, que é o Espírito Santo, você não vai precisar mais do quê? Da água. Mas Jesus não estava falando de uma água que a gente toma. Jesus estava falando de um preenchimento total. E quando o Espírito viesse sobre a vida dela e sobre a vida dos outros que ainda
haveria de vir, eles nunca mais o quê? Ficariam sós. Nunca mais eles iam ter sede. Sede de quem? De Deus. Então, se você vê o Antigo Testamento e o Novo, eles estão completamente ligados. Tá? Ligados. Nós temos é que entender o Antigo e o Novo. Então o Espírito Santo vinha, capacitava e voltava. Ele não permanecia. É aquela questão. Se você permanece lendo a palavra de Deus, o que vai acontecer com a sua mente? Jesus fala que nós seremos limpos. Tem tudo na Bíblia. Jesus, quando ele fala com os discípulos assim: olha, vocês estão limpos por causa da palavra. Que palavra? É uma palavra que Jesus já estava ensinando para eles há mais ou menos 3 anos. Por quê? Porque tudo que Jesus falava era o quê? Jesus não julgava a palavra fora. Porque ele sabia que o ministério dele era 3 anos, ele não podia perder tempo. E mesmo se ele soubesse, ele não ia perder tempo. Quanto mais nós focarmos na palavra de Deus, mais sensíveis nós vamos ser ao Espírito Santo. Agora veja bem a diferença. Naquele tempo o Espírito Santo vinha e voltava, a pessoa ficava só novamente. Ela ficava o quê? Sem a revelação, sem a força de Deus na vida dela. Ou seja, ela voltava a ser uma pessoa o quê? Comum. Uma pessoa comum. Por isso Sansão, na maioria das pecava. Quando o Espírito Santo não estava nele, ele estava pecando, cometia pecados. Então, se o Espírito Santo estiver em mim, eu não vou cometer pecados. Não. Se o Espírito Santo estiver em você, ele vai te dar uma consciência do pecado. Porque se ele estiver em você, pecar para você ou não pecar, não faz diferença. Está entendendo? Aí a pessoa fala assim: mas eu não tenho coragem de matar. Mas tem coragem de roubar a cadeira. Está entendendo? Então o Espírito Santo ele vem para dar uma consciência à pessoa. Ele vem para dar uma consciência que a pessoa, se ela fizer aquilo ali, está errado. Por quê? Porque o Espírito Santo está em você o tempo todo. Ele está em você. Ele não veio e voltou. E quando faz uma coisa errada, ele entristece. Se entristece o Espírito Santo. Isso nós vamos falar disso depois, porque isso aí é muito sério. Entristecer ou mesmo apagar são 2 versículos muito perigosos. Entristecer é uma coisa e apagar é outra. Nós podemos entristecer o Espírito Santo e também podemos o quê? Apagar. Apagar é o quê? É quando você já não dá mais ouvido à voz de Deus. Você acha que você é o dono da verdade. E eu estou falando não é de pessoas que estão no mundo, eu estou falando de pessoas que estão dentro da própria igreja. Viu? Porque Deus não trata as pessoas lá do mundo como Ele trata os filhos, não. É por isso que a Bíblia fala que quanto mais conhecimento, quanto mais Deus nos der, mais Ele vai cobrar de nós. Vai ter que cobrar. Está entendendo? Um médico que já é formado, que já pratica medicina, e o outro residente, você vai cobrar mais de quem? Qual que é mais cobrado? Você acha que se o residente fizer alguma besteira lá, eles vão em cima do residente? Quem vai ter que responder? É o médico que está responsável pelo residente. É assim. Então o Espírito Santo vinha no Antigo Testamento, vinha mais dessa forma. Ele não vinha para habitar. Ele vinha para capacitar, para fazer alguma coisa que Deus queria e voltava. Então a luta desse povo no Antigo Testamento é muito grande. Era muito grande. Aí a gente às vezes fica com a nossa mente só no Antigo Testamento. Mas antes da gente converter, a nossa vida era essa. E pior ainda, que o Espírito Santo não vai de jeito nenhum sobre a vida de quem está no quê? No mundo. Ele pode vir com uma manifestação para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele não vai vir para habitar. Vocês estão entendendo? Ele não vai vir para habitar no homem. Ele vem e convence, como nós todos somos convencidos pelo pecado que cometimos. Então, agora nós precisamos o quê? Regar. Como que nós fortalecemos, no Espírito? A gente dando primeiro ouvido à voz do Espírito Santo.
Então o Antigo Testamento era ele. O Espírito Santo agia no Antigo Testamento? Já respondemos sim. O Espírito Santo não é a propriedade apenas da nova aliança. Beleza. Então ele agia no Antigo Testamento de uma forma, mas agora ele age de outra. Porque agora ele veio para ficar, para habitar dentro de nós. Às vezes a pessoa fica querendo ver, né? Querendo ver Deus. Pega aquela parte lá de Moisés, que Moisés queria ver Deus, e bateu o pé igual o menino pirracento. Eu quero ver o Senhor, eu quero ver tua glória, eu quero ver sua glória. Quando Moisés falou de ver a glória de Deus, ele não estava falando da manifestação do poder, porque ele já tinha visto demais isso. Ele estava falando de ver a face de Deus. E a Bíblia fala que Deus deixou Moisés vê-lo pelas costas Moisés viu. Mas nós não suportamos olhar diretamente para Deus, mesmo a gente sendo uma pessoa convertida e cheia do Espírito Santo de Deus. Tá? Vamos lá? Então, na nova aliança, é quando o Espírito Santo veio, né? E habita dentro de nós. Nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos entender que a Trindade sempre trabalhou junta e nunca sozinha. Se você ver lá em Gênesis 1:26, Deus ele não fala assim, eu vou fazer. Ele fala, façamos. Pode ler para a gente, por favor. E alguém podia abrir ali em Atos 10:38 também. Vocês estão sentindo frio? Não, falar, gente. Se tiver, pode falar, que aí o ar desliga. Eu não estou sentindo não, sabe? Mas... Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Então, Amém. Deus, façamos. Olha, se a gente aprender a olhar os detalhes da Bíblia, deixa eu falar com você, sabe onde são as maiores revelações da Bíblia? Os detalhes. Ali, a maioria das pessoas que lê esse versículo, façamos, né, o homem nosso vai semelhança. Por que Deus falou façamos? Porque ele não estava o quê? Só. Quem estava com ele? Jesus e o Espírito Santo, que é chamado de Trindade. Vocês não vão achar essa palavra Trindade na Bíblia, gente. Gente, nós temos que entender o seguinte: as pessoas querem achar tudo na Bíblia. Nós vimos aí que nem tudo foi o quê? Revelado. Por que tem a palavra Trindade? É porque a teologia, ou seja, os estudiosos dos manuscritos da primeira Bíblia, eles viram que são 3 pessoas, tá, que compõem um Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eles colocaram o nome Trindade para que quem viesse a estudar e entender que são 3, mas ao mesmo tempo um. São 3 que habitam em um. Amém? Que é o Pai, que é Deus que criou todas as coisas, que é o Filho, que é Jesus que veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nos dar vida eterna, e o Espírito Santo que hoje está com a igreja. Gente, ninguém consegue ser salvo sem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você precisa, é a única oração que você precisa fazer e crer que você recebeu. Viu? E crer. Esse último encontro que nós fizemos, encontro com Deus, as pessoas foram cheias do Espírito Santo. E tinha gente lá que não sabia nem o que era o Espírito Santo. Foi um negócio sobrenatural de Deus. Até eu não entendo, eu não vi aquilo. Foi muito forte. Tem um rapaz lá que ele não conversava, e ele falou em línguas. Aí dá para você entender um negócio desse? O cara não conversa, mas falou em línguas. E aí? Aí perguntou assim, e aí, você falou em língua? Ele falou, não tinha nem conversar. Todo mundo ouviu ele falando em línguas. Então, alguém podia ler para nós, por favor? Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder.
Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Amém? Então Deus ungiu Jesus com quem? Espírito Se Santo. você olhar na Bíblia, a Bíblia toda, a Trindade está presente em tudo, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estão presentes em tudo. Tem um momento que Jesus fala assim: olha, eu trabalho até agora porque o meu pai também trabalha. Então, por que Jesus estava trabalhando? Porque também o Espírito Santo estava nele. Se você observar, Jesus só começa o seu ministério aos 30 anos. Primeiro, porque ele tinha que dar uma satisfação para a sociedade, que ele só poderia começar a pregar a palavra a partir dos 30 anos, porque lá em Israel só pode pregar a palavra quem é judeu mesmo, né? Do roxo, como eles costumam dizer, só pode começar a pregar a palavra a partir dos 30 anos, porque só a partir dos 30 anos que ele pode ser ungido rabino. Então só aí ele pode começar a pregar. Aí nós entendemos por que Jesus começou a pregar aos 30 anos, porque enquanto ele não foi ungido como rabino, ele não podia pegar a Bíblia para abrir, sendo que ele não precisava. Mas ele abria para ensinar para as pessoas. E toda vez que ele abria, sempre caía falando sobre quem? Sobre ele mesmo. Aí ele falava: olha, isso aqui sou eu. Então vocês viram aí que a Trindade sempre está presente. No discipulado, o menino fez uma pergunta bem interessante. E depois que Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, e quem foi batizado só pela água, teve que passar pelo batismo depois? Sim, com certeza. Não o batismo das águas, mas o batismo no quê? É o que acontece hoje com cada um de vocês. Se vocês não receberem o Espírito Santo no dia que você passar pelas águas, você vai receber depois. De alguma maneira você tem que receber o Espírito Santo, você tem que ser batizado no Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai te dirigir os seus passos. Gente, os nossos passos têm que ser como os passos de Cristo. Se a gente pudesse ver as pegadas de Cristo numa areia, a gente vai ver que o tempo anterior, quando a gente ainda não tinha aceitado Jesus, nós nunca conseguimos acertar uma pegada de Cristo. Sempre a gente andava fora daquilo. Então o Espírito Santo vem para quê? Para te alinhar nas pegadas de Cristo. Quando fala de pegada, quando fala de pé, gente, está falando de direção. Viu? Quando a Bíblia fala de pé, porque o seu pé é que te leva aonde você precisa ir, são os seus pés. Então quando está falando de pé, está falando de alinhamento, está falando de mudança de mente, tá? Está falando de uma nova vida. Ou seja, agora eu tenho uma referência. Eu tenho alguém agora que eu vou olhar para ele e vou procurar andar cada vez mais nas suas o quê? Nas suas pegadas. Amém? O Espírito Santo agia e se manifestava no Antigo Testamento, assim como Deus Pai e Deus Filho. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era mencionado como o Espírito do Senhor. Vocês vão ver várias vezes a Bíblia falando Espírito do Senhor, Espírito de vida, Espírito de sabedoria. Isso tudo está falando do Espírito Santo, tá? E tem outras palavras também que estão indicando a respeito do Espírito Santo. No entanto, eles são um só. A palavra Espírito Santo aparece escrita apenas 3 vezes no Antigo Testamento, nas referências de Isaías 66:10, vocês vão ver isso em casa. No Salmos 51, geralmente veremos escrito o Espírito do Senhor, tá? Vocês entenderam aquilo ali? A palavra Espírito Santo aparece 3 vezes, mas quando fala Espírito do Senhor, está falando do Espírito Santo. Essa aparece várias outras vezes, tá? O Espírito do Senhor, tá? O Espírito do Senhor, estou lendo a última, é o mesmo Espírito Santo agindo no Antigo Testamento. E lhes darei um
só coração, e porei dentro deles um novo, e tirarei de sua carne o coração e lhes darei um coração de carne. Aquele versículo ali, quando fala que Deus, que eu porei dentro deles um novo espírito, aquilo ali tem duas linhas de estudo, de pensamento. Tem teólogos que acreditam que aquela palavra espírito ali que está escrito em letra minúscula é o Espírito Santo. Mas tem outros que acreditam que ali é quando o espírito do homem aceita Jesus e ele volta a se conectar diretamente com Deus. Eu fico nessa segunda. Eu não acho que ali é o Espírito Santo. E lhes darei um só coração e porei dentro deles um novo espírito. Esse novo espírito, né, é porque o homem, quando antes de aceitar Jesus, o espírito dele está morto, ou seja, não tem uma conexão com Deus, tá? E a partir do momento que ele aceita Jesus, a Bíblia fala que o espírito do homem volta a ter vida. E tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Se a gente for pensar no Espírito Santo ali, tinha o Espírito velho e o novo, né? Se for pensar nessa... Mas existem essas duas linhas, tá? Eu tenho que passar para vocês, existem essas duas. Cada um é a questão de arminiano e calvinista. É a mesma condição. Tá? E eu não vou falar com vocês que vocês devem aceitar, vocês têm que gritar nessa, porque vai ter versículo que vai te dar essa direção, vai ter versículo que vai te dar outra. É aquela questão que nós lemos em Deuteronômio 29, que o que foi revelado ao homem pertence ao homem, o que não foi revelado pertence a Deus, né? Aí ali, Ezequiel ali, 36, fala assim, também vos darei um coração novo. E outra coisa, vou fazer mais um comentário ali. Ali está ligado naquela passagem que Ezequiel é levado num lugar cheio de ossos secos. Tá? Ali não foi o Espírito Santo que veio e habitou nos ossos secos. A Bíblia fala que quando você tem vida, quando Deus nos fez Adão, foi o primeiro homem, e fez um boneco, o que Deus coloca dentro de nós, para a gente ter vida? O Espírito. Mas que Espírito? O Espírito nosso, o Espírito do homem. É um Espírito que veio de Deus, é uma parte de Deus que Ele soprou para nos dar o quê? Vida. Então, o Espírito, quando eu falo o Espírito do homem, é essa parte que veio de Deus. Agora, quando eu falo o Espírito Santo, é o próprio Deus. A diferença é essa. Tá? Então, ali naquele lugar ali de ossos secos, o que veio sobre aqueles ossos secos para dar eles vida foi quem? Foi novamente o Espírito do homem, que veio e trouxe vida àquelas pessoas, porque senão Deus não vai ser coerente, né? E vai ter uma certa discrepância com a sua própria palavra, porque quando ele fez o homem, ele soprou o Espírito do homem dentro do homem, e agora ele dá vida aos ossos, e é o Espírito Santo? Não, é o próprio Espírito do homem que veio e entrou novamente e deu o que? Vida àqueles ossos. Estão vendo o tanto que nós somos guiados, governados, melhor dizendo, pelo mundo espiritual? Porque se Deus chamar o nosso espírito aqui, tirar o nosso espírito, nós morremos na hora. Viu? É no mesmo momento. Então, se Deus, a parte que eu te dei, eu quero requerer novamente, já era o cara, já era. Então, ali, também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei das vossas carnes um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós, olha só a diferença, ainda porei dentro de vós. Aqui dá para você entender bem melhor, que aqui não é o Espírito Santo,
Um espírito novo. Que espírito novo é esse? É um espírito que ele reviveu. Porque quando Deus faz Adão, ele tinha um espírito que se conectava o tempo todo com Deus. Tá? Deus chegava no jardim do Éden para conversar com Adão, não existia, como os outros, não existia aquela resenha, era uma coisa direta. Então Deus, quando chegava, Adão já sabia que era Deus. Por quê? Porque o espírito de Adão estava conectado em Deus. Então eu posso falar assim, o espírito de Adão estava vivo. Ele estava vivo, porque ele se conectava em Deus. A partir do momento que a pessoa passa a ter vergonha de Deus, é por quê? Porque ela pecou e ela está se desconectando de Deus. Aí nós vamos entrar nisso, mas só para começar aqui, quando a pessoa peca e ela começa a se desconectar de Deus, primeiro ela entristece o que você falou, o Espírito Santo. E se ela continuar, ela pode apagar o Espírito Santo. Aí nós podemos cair naquela situação de Hebreus, que eu vou entrar agora também, que fala que aquela pessoa que se desviou, que experimentou de Deus e se desviou do caminho, é impossível essa pessoa se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. É impossível. Está escrito na Bíblia. E isso é um dos pecados que Deus não perdoa, né? A pessoa acha que Deus perdoa. Vocês acham que Deus perdoa tudo? O que vocês acham? Ai, vamos lá. Deus perdoa quase tudo. Ó, Deus, no Pai Nosso, fala assim, ó, que Deus te perdoa se você o quê? Perdoar as pessoas. Não é isso? Existe um outro perdão existe uma outra coisa que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão. Segundo. Terceiro, as pessoas que experimentaram da presença do Espírito Santo, do poder de Deus, viveram com Deus e largaram a Deus. Isso é uma coisa consciente. Para essas pessoas é impossível elas voltarem para o caminho do Senhor. Não tem perdão. Quem não volta, muitos teólogos, eles alinham isso aí até mesmo com o pecado do Espírito Santo. A Bíblia, muitos falam que a blasfêmia contra o Espírito Santo é, na verdade, aquelas pessoas que estão em pecado, tá? E não querem aceitar Jesus. Alguns estudiosos falam isso. Eu não concordo bem com isso. Eu acho que a blasfêmia contra o Espírito Santo são pessoas salvas que conhecem a verdade. É uma blasfêmia, é um pecado consciente. Todos os dons do Espírito, menos as línguas e a interpretação de línguas, estiveram em operação no Antigo Testamento. Os demais dons foram manifestados no Novo Testamento, já no ministério de Jesus. A palavra do conhecimento do Antigo Testamento. Alguém podia abrir para nós, por favor? 1 Reis 19, 2 ao 4. Deixa eu ver aí. Olha aí, é Antigo Testamento, tá vendo? Quando a palavra do conhecimento ela foi manifestada no Antigo Testamento. Então, quase todos os dons se manifestaram no Antigo Testamento. A palavra do conhecimento ela foi manifestada lá para iluminar o certo desanimado. Aí é um exemplo. Vamos ver aí? Alguém podia ler para nós, por favor? Vai ler no capítulo 19, vai ler o verso 2 ao 4. Depois vai ler o 14 e o 18. Só, para a gente não confundir. Mandou o administrador do palácio, Eliasim, com o escrivão Sóbina e os anciões dos sacerdotes, todos vestidos com panos de saco ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles disseram a Isaías: assim fala Ezequias, como está certo? É a primeira e segunda Reis. Primeiro e segundo Reis.
1 Reis 19. Ah, eu estava lá no 19. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. E entrou no deserto, seu servo, 4 também. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Agora o versículo 14. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Já pouco não beijar, isso mesmo. Isso aí foi uma palavra de conhecimento que veio para a vida de quem? De Elias, o profeta Elias. Gente, nós temos que tomar muito cuidado essa questão de apagar o Espírito Santo. Elias, ele tinha acabado de enfrentar 850 profetas. Era 450 de uma certa entidade e mais 400 de outra entidade. Então existia ali 850 profetas mais ou menos, e Elias enfrentou todos eles. Aqueles profetas, segundo os estudiosos, eram todos profetas de Deus que se desviaram e passavam a servir Jezabel naquele tempo. Então Elias, ele enfrentou aqueles 850 profetas sozinho. Foi quando ele manda restaurar um altar, tá? Colocar lenha sobre o altar, despejar água. A água naquela época era uma coisa que estava faltando no país inteiro de Israel, porque já não chovia há 3 anos e meio. Então, ele enfrentou aqueles profetas. Foi quando Deus mandou fogo dos céus, né? Queimou o holocausto, tomou aquela água. E logo em seguida o povo que estava contra Elias, né? É aquela questão, né? Daqueles desenhos animados, o pessoal está todo aqui junto com o mais forte, né? Está todo mundo atrás, o mais forte na frente. Aí um de lá começa a vencer o povo, passa tudo lá para trás do outro. Foi o que aconteceu. O povo estava todo atrás dos profetas de Jezabel. Mas quando Elias chegou e ele falou: vamos fazer assim, assim, assim. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Ele desce uma língua de fogo do céu. Quando Elias pediu, o povo passou a ficar a favor de quem? De Elias. Aí Elias foi e aproveitou, né? Falou: só pega todos e mata. Porque Deus tinha falado com ele que era para matar todos aqueles que tinham se corrompido. A Bíblia fala que o povo levou aqueles profetas na beira de um rio e matou a todos. Todos foram mortos na mesma hora. Jezabel não estava presente. Então ela foi e ficou sabendo: os seus profetas foram todos mortos. Mas aqueles que não passaram pelo lado de Elias, ou todos que passaram? Não, os profetas de Jezabel, eles não passaram por lá de Elias, eles estavam contra Elias, eles estavam brigando no monte. Brigando como? Espiritualmente falando. Eles estavam numa batalha espiritual. Os profetas retalhavam os corpos deles, né? Os profetas ficavam clamando, chorando, fazendo penitência para que Deus respondesse, mas Deus não ia responder a eles. Deus ia responder a Elias. Então, quando Deus responde a Elias, aqueles profetas foram os únicos que ficaram a favor de Jezabel. Jezabel não estava presente no local. Então, Elias mandou matar aqueles profetas. Todos foram mortos. O povo ficou a favor dele. Aí Jezabel ficou sabendo que os profetas dela tinham sido mortos por Elias.
porque a ordem saiu de Elias. Mas a ordem não tinha saído de Elias, a ordem tinha saído de Deus. E ela mandou um recado que ia matar Elias. Deixa eu falar para vocês, a coisa mais terrível que existe é uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se deixar corromper e depois ela virar como os outros a casaca, passar para o lado errado. É uma das coisas que mais traz maldição para a vida de uma pessoa. Então, quando Jezabel ficou sabendo, você sabe que aquela pessoa, foi difícil demais para mim tirar esses caras aí da presença do Deus verdadeiro. Foi muito difícil. Era muito difícil corromper um profeta naquela época, porque eles viam muita coisa. Deus manifestava muito o poder dele através deles. Então foi complicado para ela ouvir aquela notícia. E ela logo fala com ele que amanhã, essas horas, ele vai estar morto. E a palavra veio em conta dele. Gente, nós temos que vigiar o tempo todo. Não é porque nós estamos na igreja, estamos cheios do Espírito Santo, tem palavras que vêm que são palavras para arregaçar com a gente. E se a gente não tiver uma palavra de conhecimento, nós não vamos aguentar. E essa palavra de conhecimento faz parte do dom de revelação, sim. Mas essa palavra de conhecimento, ela pode sair da boca de qualquer pessoa que conhece a palavra de Deus, ou daquele que tem o dom de revelação. Mas aí eu falo para vocês, quando Deus queria falar com as pessoas, o profeta ia, Deus não mudou. O profeta ia até a pessoa, Deus não mudou isso, porque Deus não muda. Então nós temos que tomar cuidado com isso aqui, por quê? Porque muitas vezes as pessoas estudam isso, pegam essa palavra e passam a correr atrás dos profetas. Isso está errado. Porque você pode pegar um profeta aí de Jezabel. Eu aqui tem muitos. Tem que tomar muito cuidado com esses profetas. E ele pode arrebentar com a sua vida, porque a palavra de uma pessoa desviada, ela é perigosa. Ela é terrível. Viu? E às vezes ela faz muito mais efeito na vida de uma pessoa do que a própria palavra do seu pastor que está ali semeando e pregando todo dia, velho. Quando a palavra veio no coração de Elias, ele queria morrer, nós lemos aqui. Eu não sou melhor que meus pais, tira a minha vida, Senhor. Vocês estão vendo a importância da palavra do conhecimento? Está vendo a importância do dom de revelação? Porque às vezes, dependendo da palavra que você ouviu, se não for quem tiver um dom, o dom, para que tenha a palavra do conhecimento, porque quem tem o dom da revelação, ele tem a palavra do conhecimento. Tem situações na nossa vida que se nós não tivermos a palavra do conhecimento, nós não vamos conseguir sair dela. Aí ó, o 2 lá. A palavra do conhecimento dada para advertir o rei de Israel. Isso aí é outro exemplo. Então veja bem. Elias estava no deserto pedindo a morte e acabar de enfrentar 850 profetas, não é isso? Com medo de uma mulher, mas uma mulher muito poderosa, que tinha uma palavra demoníaca que saía da boca dela. E quando ela abria a boca e falava, os demônios agiam. Viu? Não fica achando que é só nós que estamos cheios do Espírito Santo, que a gente fala e a palavra acontece, mas quem está cheio de demônio, quando ele fala, muitas coisas também acontecem. É só você pegar da luta de Moisés contra os profetas de Faraó. Moisés jogou o cajado no chão e o cajado se transformou numa. Mas os profetas dos Faraó também fizeram isso. Então nós precisamos da palavra de quê? De conhecer. Aí ele falou assim, não, eu quero morrer, Senhor. Eu sou o último dos profetas.
Por que ele pensou que ele era o último dos profetas? Porque os 850 ele tinha mandado matar, aqueles caras tinham sido destruídos por ele, sabia? Porque Elias tinha uma escola de profeta naquela época. E quem assumiu a escola de profeta foi Eliseu, que assumiu o lugar de Elias. Aqueles profetas que estavam contra Elias tinham sido discípulos de Elias. Olha a luta, a dificuldade que foi para Elias mandar matar esse cara. Tinha pessoa ali que era da cozinha dele. Mas Deus não brincava. E não brinca, né? Tem gente que acha que é uma graça, Deus está brincando. Não, o trem está muito mais perigoso. Então, olha só. Aí ele fala assim: eu sou o último dos profetas. Como vai ser? Aí veio a palavra do conhecimento. Foi quando Deus falou para ele: não, senhor, deixa eu ficar mais tranquilo. Tem 7.000 que eu escondi. Sabe o que Deus estava falando com ele? Eu tenho 7.000 que o menor deles, o mais pequenininho deles, é melhor que você. O menos instruído deles, Elias, ele é melhor que você. Sabe por quê? Porque ele não tocou nisso, ele não tocou naquilo. Quando Deus começa a citar certas coisas que aqueles 7.000 que tinha escondido não tinha feito, é porque Elias já tinha feito. Porque quando Deus dá uma referência para nós de algo que Ele tem para a nossa vida e Deus começa a falar com a gente, Ele quer dizer: olha, você fez, mas eles não. Elias achava que ele era o cara mesmo. Porque tinha enfrentado 850, mas veio uma palavra e colocou ele para baixo. O cara agora quer suicidar, o cara caiu numa depressão profunda, de uma hora para outra. Se não vem a palavra de conhecimento, ele não tinha saído daquilo. Aí Deus fala para ele: não, eu tenho 7.000 ali que eu deixei separado. É só eu levanto. Aí ele fala assim: mas eu quero morrer. Ele continua insistindo que queria morrer. Mas a palavra de conhecimento veio. E nós temos que tomar muito cuidado, porque quando a palavra de conhecimento vem, ela vem para nos tirar do buraco. Na maioria das vezes é para nos tirar do buraco. Tá? Outras vezes é para que a gente instrua alguém. Tá? Mas ela vem para um determinado fim. E a Bíblia fala que todos os dons é para um fim o quê? Proveitoso. Ou seja, é para que aconteça algo do reino de Deus, para mostrar a glória de Deus. Nunca a glória de quem tem o dom, mas a glória sempre é dada para Deus. Então a palavra veio para ele. E ele saiu dali. Se você continuar lendo o texto todo, você vai ver que ele continua querendo morrer. E Deus fala para ele: ó, come esse pão aí, né? Come esse pão aí, toma essa água aí. E ele andou 40 dias no deserto e ele entrou numa caverna. E ali ele queria ficar naquela caverna. O cara foi difícil, mesmo com a palavra de conhecimento. Veja só a situação. Quando nós vemos uma pessoa deprimida, gente, querendo suicídio, a pessoa, não é que a pessoa ali, que a pessoa da igreja, que a pessoa está desandando na igreja, é porque você não sabe o que ela ouviu. Às vezes, se você tivesse ouvido, você não tinha nem resistido, tinha morrido na hora, e ela ainda está viva. Então, os dons é para um fim o quê? Proveitoso. E nós achamos que o dom, às vezes, é só para a pessoa. Sabe por que a maioria dos dons hoje não operam mais? Porque as pessoas acharam, muitas que tinham que receber os dons, pensaram e começaram a viver como se elas fossem os tais. Eu fui escolhido. Escolhido todos nós fomos. E é por isso que a Bíblia fala: você quer dom? Busca. Ninguém nasce com dom, viu? Ninguém nasce com dom. Os dons são buscados em Deus. Você nasce com talento, diferente. Imagina quem canta, né? Pensa numa pessoa que tem uma voz bonita, tem Roberto Carlos, né? Se esse cara cantasse para Deus, pensa aí. Isso é um talento. Deus deu talentos. Os nossos talentos vão ser colocados na balança.
Porque eles fazem parte daquilo, das nossas o quê? Obras. Das nossas obras. Ah, você fala tão bem, por que eu não ensinei a palavra? Por que eu não preguei a palavra? Ah, você faz tão bem isso, por que eu não agi? Por que eu não usei esse talento para servir a Deus? Isso vai fazer parte das nossas obras, vai subir junto com a gente. Tá? Vamos lá? Segunda aí. Alguém achou aí? Segundo Reis 6:9. Palavra do conhecimento. Ó. Isso aí nós estamos vendo o quê? Palavra do conhecimento que foi dada no Antigo Testamento. Palavra do conhecimento dada para advertir o rei de Israel contra o plano do... Ó, segundo Reis 6:9. Vamos lá rapidinho. Até o 12. 6 do 9 ao 12. Segundo Reis. Para frente. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Lê só esse último aí para nós, por favor. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. 12. E respondeu um dos conselheiros. Aqui. Vou ler mais uma vez. E respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu. Eliseu era sobre o lugar de Elias. E tinha uma condição. Ele só ia subir o lugar de Elias se ele recebesse uma unção dobrada. Se Elias fazia algo, ele queria fazer 2 vezes mais. Mas para quê? Para Deus. Uma pessoa que quer crescer diante de Deus, Deus não vai te impedir nunca. Nunca. Sempre Deus vai te levar. Vai te levar. Desde que a glória seja toda para Deus. Aí aqui Eliseu ali está falando o quê? Que toda a trama do inimigo contra Israel, antes que acontecesse, Deus falava com, é uma palavra de quê? De conhecimento. Aí se eles tramavam lá, ó, daqui 7 dias nós vamos invadir Samaria, nós vamos invadir, eles estavam em Samaria nessa época, nós vamos invadir Samaria, nós vamos matar todo mundo, nós vamos fazer assim, assim, assim. Aí Deus vinha antes daqueles 7 dias e falava com Eliseu. Falou: Eliseu, olha, eles vão fazer assim, assim, assim. Como que você pode contra isso? Isso pode acontecer também se com a gente, ser humano, Deus revelar em sonho o que vai acontecer com a gente daqui. Palavra de conhecimento. É difícil hoje acreditar nisso, sabe por quê? Porque a gente não vê a operação dos dons mais. Porque as pessoas passaram a buscar outras coisas. Outras coisas. E esses dons já estão fazendo muita falta e da agora para frente vão fazer muito mais. Por quê? Porque um dom deste de revelação livra a sua vida da morte. Um dom desse tipo de uma palavra desse de conhecimento livra a sua vida da morte. Quantas pessoas estão no livro da morte aqui? Que Deus falava com Elias e com Eliseu, e Eliseu chegava e falava com o rei de Israel: eles vão vir por ali, vão colocar emboscada ali. Está entendendo? Isso aqui não é só para aquela época, não. Isso aqui vale para nós. Mas quem tem a palavra hoje do conhecimento? Qual o profeta hoje que você vai acreditar nele? Por que isso? Porque o diabo conseguiu algo que a igreja deixou na mão dele. Pessoas começaram a falar de qualquer maneira, foi falando e achando que, igual hoje a gente vê toda hora, se você abre na rede social, pessoas estão falando o que quer.
Ah, mas será que não é Deus? Sim, tem coisas que realmente Deus está falando. Mas na maioria das vezes não é Deus que está falando. Não é uma palavra de conhecimento, é uma palavra de conhecimento da própria pessoa, que não vai se cumprir. Não vai acontecer. É muito fácil eu chegar num país igual na África e falar assim, ó, vai morrer tantas pessoas aqui, vamos já morre mesmo. Vocês estão entendendo? Já morre. Ué. Aí a gente vê, não estou falando que os profetas, as profetias aí não são de Deus, vocês estão entendendo? Mas às vezes aumenta muita coisa. Vocês acham que a tendência do mundo hoje é melhorar ou piorar? Piorar. Você vê alguma revelação às vezes assim, entendeu? Que a coisa vai dar uma melhorada num lugar que está afundando? Você vê alguém falar isso? Ninguém fala isso. Eu não vejo. Chegar um profeta ali, uma palavra, Deus me deu uma palavra de conhecimento aqui, ó, nessa cidade aqui, ó, da África, pô, tá tudo morrendo de AIDS, que Deus vai curar todo mundo. Você não vê um profeta entrar numa cidade dessa e dar uma palavra dessa. Ah, mas é porque Deus não falou. Mas como que Deus está falando que vai acontecer essa catástrofe aí em tal lugar assim? Já acontece. E a tendência é piorar. Hoje, se acertar uma coisa ruim, é muito mais fácil. Por quê? Porque está escrito que a coisa vai piorar mesmo. Está entendendo? Então nós temos que tomar muito cuidado com a palavra de conhecimento. E toda a revelação de Deus, todos os dons de Deus estão alinhados naquilo que se cumpre. Ou seja, se cumpriu, é de Deus. Se não cumpriu, não é de Deus. O terceiro exemplo, palavra de conhecimento, usada para descobrir um homem escondido. Olha aí, 1 Samuel 10, 21. Vamos ler aí? Alguém podia ler para nós, por favor? Só voltar aí, 1 Samuel está para trás. Olha que ideia você fala. É nosso. Alguém podia ler para nós? 1 Samuel 10, 21 ao 23. Sendo feito chegar à tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi tomada família, Benjamim, pelas suas famílias, foi tomada a família de Matri, e dele foi tomada Saul, filho de Quis, mas quando o procuraram, não foi encontrado. Não encontraram. Então tornaram a pergunta ao Senhor: se aquele homem vier ali, respondeu o Senhor, ele se escondeu entre a bagagem. Correram e trouxeram dali. Estando ele no meio do povo, sobressaía em altura a todo o povo, desde o ombro para cima. Amém? Amém. Então aí vem mais uma vez a palavra de conhecimento de uma pessoa escondida. Olha só. A palavra de conhecimento veio para revelar onde aquela pessoa estava o quê? Escondida. Se a igreja tivesse investido nos dons, o tempo da igreja hoje era outro. Aqui você vai ver Eliseu, uma pessoa perdeu um machado, olha para você ver, uma coisa parece insignificante. Eles pegaram o machado emprestado, estavam cortando, o machado soltou do cabo, aquela parte do ferro, caiu dentro do rio. Aí Eliseu, a Bíblia fala que Eliseu fez o quê? Aquele ferro flutuar. Opa, o ferro aí, né? O que Deus tem para a igreja é isso. Mas nós acreditamos ainda? Vocês ouvem as pessoas pregarem sobre os dons espirituais? Vocês ouvem? Vocês ouvem alguém falar sobre dons espirituais? Eu acho que vocês estão ouvindo aqui. Aquele profeta Vinícius Discipulado.
profeta Vídeo Iracê tem muitos vídeos falando sobre os dons. E o livro que você indicou para a gente ler? Tá bom. Aí, quando Deus levanta um que acredita, muitas vezes a igreja, fala a igreja de Cristo, começa a olhar aqui e fala aquilo ali. Aí tem um cara aí que, sabe, pra mim ele é um homem de Deus. Não vou nem falar o nome. Cara novo. E o outro dia eu estava assistindo ele e ele falou para a pessoa, olha, está acontecendo isso dentro da sua casa e tal. E ele grava tudo, ele filma tudo, coloca horário, coloca tudo. Aí eu falei assim, olha para você ver, gente. O cara ainda tem esse trabalho todo que ele põe, tira foto de jornal para ver que é naquele dia mesmo, ó, essa família mora aqui, tal casa assim, ó, tá vendo? Aí eu... Tá entendendo? Aí hoje a pessoa que às vezes tem um dom, e eu acredito que ele tem um dom, ele tem um dom de profecia. O cara tem que provar que ele tem um dom. Que coisa absurda. E você só vê outras igrejas, estou falando de igreja de Cristo, metendo o pau no cara. Mas sabe o que é isso? É como vocês estão ouvindo hoje aqui sobre os dons. A igreja não ensina mais sobre os dons. Quando eu falo igreja, é a igreja de Cristo. Por que os dons estão na Bíblia? Por causa disso que nós vimos aqui, ó. 3 exemplos, que se você for estudar a respeito desses 3 exemplos e começar a colocar sua mente mesmo para trabalhar em cima daquilo ali, ó, você vai ver que aquilo ali pode dar livramento não só para uma pessoa, mas pode dar livramento para um país inteiro, para uma família inteira, pode tirar a pessoa do fundo do buraco. Estavam procurando um bandido aí, ó, em Brasília, que ficou procurando um cara quantos meses? O cara que matou, começou matando todo mundo. Quantos meses? 2. Hã? Não sei se é verdade, mas o que eu vi a respeito, que eles descobriram onde ele estava, que foi uma irmãzinha da Assembleia de Deus, falou assim, ele vai passar ali, ó, tal dia. É um dom? Não. Ninguém acredita. Hoje quem mais tinha que acreditar era nós. Nós também não, é difícil de acreditar. É difícil. Por quê? Porque a igreja deixou de ensinar e deixou de viver os dons. E nós não podemos deixar isso apagar. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que, na sua opinião, você acha que nós hoje somos uma geração que está se afastando mais de Deus cada vez? Está se afastando? É. Com certeza. Isso é certo. Tem conhecimento demais, mas não tem intimidade. Se afastando cada vez mais. Não seria só pouco conhecimento? Tem muita gente que está convertendo, mas todo mundo só prova um pedacinho, só a beiradinha da praia, entendeu? Ninguém quer mostrar. É porque isso que o Jamil está falando é realmente que eu ouvi muito essa semana falando do dom, né? Liguei muito essa questão do Sura no Brasil. Eu falei assim, ó, Deus deu o dom até da pessoa enriquecer, para ajudar na obra, né? Sabe, aquele dom seria ser usado na obra. Aí você falando assim, agora vem minha cabeça falando, gente, a gente tem o dom não, né? O talento, né? Mas a gente não está usando esse talento muitas das vezes para a obra. É. Isso está cada vez mais. O que está acontecendo? Hoje as pessoas estão usando muito mais o talento do que os dons. Aí então eu tenho que parar de usar o talento e usar os... Não, você tem que fazer uso dos dois. Só que o talento hoje está à frente. Hoje nós temos pessoas que falam bem demais. Né? Hoje nós temos pessoa que... Eu tenho um colega que trabalha na administrativa, agora deu para vender carne de porco lá para nós, trem defumado, o filho dela faz. Aí um dia ela entrou lá no setor, já você não vai pegar nada, não vai pegar um torresminho, assim, não. Você tem bacon? Tem. Você traz meio quilo de bacon para mim só.
Aí ela falou assim, não, mas meio quilo é tanto. 1 quilo, nossa, se você pegar 1 quilo, eu vou falar que meu filho vai escolher aquele pernil para você, sem gordura nenhuma, assim, eu defumar aquele negócio todo. Eu falei com ela assim, senhor, o que você está fazendo de administração? Você tinha que estar vendendo. Você está trabalhando aqui ganhando salário mínimo, você tinha que estar vendo talento. A pessoa tem um talento. Você entendeu? Você imagina o talento misturado com um dom. Porque o dom, ele não te deixa cair no buraco. E mesmo se você cair, ele te tira fácil de lá. Então, a palavra de conhecimento do Antigo Testamento. Vamos lá? Dá para ver outro aí, Uá? Dá, encerra. Olha aí, ó. Outro exemplo aí, ó. Palavra de conhecimento. O dom manifestado através de visões. Agora, Novo Testamento. Saímos do Antigo agora. Vamos lá, rapidinho. Atos 9, do 10 ao 12. Alguém podia ler para nós aí, por favor. O dom manifestado através de visões. Olha só como é amplo a palavra do conhecimento. Vocês viram aí? Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor, levante-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Até o 12. Até o 12. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Amém? Olha só, a palavra de... Olha, entende isso aqui comigo. Olha, o dom manifestado através de quê? Sabia que o dom, a palavra do conhecimento manifestada através do dom ali de visões, não tem nada a ver se a pessoa enxerga ou ela é cega? Sabia disso? Que trem esquisito. Deus te dá uma visão. Paulo estava cego. Ou não estava? Ele não enxergava. Mas Deus deu para ele o quê? Uma visão. Então a visão não tem nada a ver com aquilo que você enxerga com seus olhos naturais. Não tem nada a ver. Por quê? Porque a visão que Deus está falando ali, ela está diretamente ligada à fé. A fé ela é manifestada na nossa vida através daquilo que nós temos, o quê? Conhecimento da palavra. Então ali, Paulo cego, Deus falou para ele, vai ver um camarada ali, vai impor a mão sobre você e você vai voltar o quê? Paulo já sabia que ele ia o quê? Enxergar. Então quando Ananias chega para orar para Paulo, Paulo já sabia de tudo que ia o quê? E se você for ver, Deus também fala com quem? Com Ananias. Que ali nós lemos só alguns versículos. Se você ler a história toda, você vai ver que Deus fala com o profeta Ananias também. Fala com ele, olha, vai lá, e o profeta fica assim, aquele homem é doido, só que ele mata todo mundo. O cara veio para Damasco para matar todo mundo. Não é isso? Aí Deus fala assim, não, ele é uma ferramenta para mim. Mas, ó Ananias, vai lá e põe a mão sobre ele. Mas vou mostrar a ele o que é para descer para a minha obra. Tem gente que fala que Deus é só amor. E Deus fala assim, eu vou mostrar para ele o que é para descer pela minha obra. Deus fala isso para Ananias. Estude a palavra de quê? De conhecimento. A palavra de conhecimento animou o profeta a ir. E quando o profeta chegou, porque Saulo, gente, ele ainda não tinha convertido, vocês estão entendendo isso? Ele era um cara loucão ainda, só que não enxergava. Mas Ananias poderia chegar lá e o que? Ele fazer o quê? Pegar uma espada e mesmo cego,
tentar matar Ananias, mas antes que isso acontecesse, Deus deu a visão para Ananias e Deus deu a visão para quem? Para Paulo, ou seja, a engrenagem. Então, quando Ananias chegou, Paulo já sabia de tudo que ia como? Que maravilha, hein? Que maravilha, você está lá no seu serviço lá e Deus fala assim, ó, chama a polícia agora, porque tem um ladrão que vai entrar lá na sua casa daqui a 15 minutos. Hã? Ah, Deus não faz isso. Gente, faz. É porque nós não acreditamos. Deus faz isso sim. Ah, Deus fala com você, olha, eu tenho que ir para tal lugar assim, assim, vou pegar a rua, porque geralmente quando a gente vai para um lugar, você já mapeia o negócio todo aqui. Eu sou assim, né? Tem que mapear bem antes, que a cabeça já não é mais aquela. Aí eu mapeio o negócio todo, você entendeu? Aí Deus fala com você assim, não, você vira aqui, ó. Vira aqui porque não passa ali não. Porque ali está acontecendo isso, isso, isso. Teve uma pessoa aqui no estudo que falou assim, Deus falou comigo que se eu fosse para São Paulo, no estudo da salvação, ela falou comigo assim, Deus falou comigo que se eu fosse para São Paulo, eu ia sofrer demais, eu ia ter muitas perdas. Ela falou isso comigo. Aí eu falei assim, e aí, o que você fez? Não, eu fui assim mesmo. Ela perdeu o celular. Largaram ela para trás. Depois você compra lá para vender. Perdeu não sei quantas sacolas. Não, vocês tinham que ir aqui para você ver essa ela contando. Deus deu para ela uma palavra de quê? De conhecimento. Ou se você for, vai acontecer. Não vai. Está entendendo? Mas, olha só, a coisa está tão assim, infelizmente, da gente não acreditar, que mesmo Deus falando, ela viu que Deus estava falando com ela, porque ela falou isso comigo aqui, ó. A pessoa ainda vai para os outros, vou experimentar para ver se é mesmo. Essa seria a rebeldia, né? Hã? Essa seria a rebeldia da carne, de querer. Mas é o que eu estou falando. Por Mas que é porque às vezes disso? a pessoa nem... Ô, gente, uma igreja que acredita nos dons, para acreditar quando Deus fala é fácil. Mas a partir do momento que a igreja não acredita nisso, você está achando que é fácil? Não é fácil não. Você entendeu? Não culpe ela não, igual eu falei para ela, eu falei assim, olha, se você estivesse no meio de um povo, você entendeu? Que fosse aqui ou em qualquer outro lugar, um povo que acreditasse nos dons espirituais, ia ser fácil de você acreditar no que Deus tinha falado para você, mas ela falou comigo assim, eu fui assim mesmo, porque e se fosse coisa na minha cabeça, mas não era. Porque tudo segundo é que Deus falou com ela aconteceu. Só coisa ruim. Só dar um testemunho aqui, tem uma coisa rápida você falando disso? Pode? Pode. Uma vez que eu trabalhava numa loja de imóveis aqui, né? E toda vez a gente ia para Casa Cor, né? Aí um dia a gente foi para Casa Cor, e sabe quando o dia dá tudo errado? O taxista que ia levar não vai mais, eu vou tomar banho, mas eu tomar banho lá, dá tudo errado. Aí minha esposa no final vira para gente, não é para vocês irem por Casa da Cor, né? Aí de última hora eu arrumei o outro taxista, falei assim, que isso não? Arrumei outro taxista e fomos já, Belo Horizonte, à noite. Chegando ali onde que é hoje o pedágio, tinha um toco. Não sei de onde que saiu o toco da negócio, o carro passou, furou os 2 pneus. Aí não é o que aconteceu, eu falei, vamos voltar para Belo Horizonte? Não. Já deu prova demais, vamos voltar para Sete Lagoas, não é para vir para Belo Horizonte não. Mas a tema da gente é o que poderia ter acontecido. A bispa deu um testemunho, não sei se foi lá no sítio, que foi lá no sítio, que eles iam sair de Belo Horizonte para vir e ela falou com o bispo, falou assim, olha, eu estou sentindo, né? Porque cada um fala com um jeito, né? Eu estou sentindo aqui que não é pra gente não, Deus falou que não é pra gente não. Aí diz com o bispo falou assim, mas você está sentindo mesmo? Ela falou assim, Não vou dormir. mas veio. Aí quando eu estava entrando aqui, o pneu da caminhonete estourou.
O pneu da caminhonete estourou, quase que aconteceu um acidente feio. Ela contou isso lá no sítio.